Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui. Hoje nós chegamos no nosso nono episódio da série Equilíbrio Vital, os segredos da acupuntura e da homeopatia. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico energético, o caminho para tratar a causa e não apenas os sintomas. Esse é um tema muito interessante e que eu vou tentar resumir de uma forma mais clara para vocês. No episódio passado, nós falamos sobre os pontos de Wei e a interface entre acupuntura e homeopatia. Nesse nono episódio, nós vamos dar seguimento falando do diagnóstico energético. O que seria isso? Você já se sentiu assim? Cansado, fadigado, com dor de cabeça, insônia, ansioso, com sensação de queimação no estômago, dor lombar, fraqueza nos joelhos, ou uma sensação de fraqueza, de apatia, e fez os exames laboratoriais, fez exames de imagem e não achou nada. Então, a medicina chinesa, ela entra aí. Por quê? Esse diagnóstico energético é exatamente nesse momento. O momento em que ainda não houve uma alteração significativa, mas já existem sintomas, que o paciente está sentindo, a pessoa está sentindo aquilo ali, sinais e sintomas, mas que ainda não é detectável no exame laboratorial. Então, a gente chama isso de diagnóstico energético. É onde há uma alteração, uma perturbação da força vital, em que tanto a homeopatia quanto a acupuntura identificam essas perturbações para que sejam tratadas. E isso envolve uma imensidão de recursos e técnicas muito antigas para fazer esse diagnóstico. Então, desde uma anamnese bem feita, bem colhida, assim como a gente faz na medicina ocidental, mas a gente percebe nessa técnica da acupuntura e da medicina chinesa alterações que ainda não são visíveis nos exames. E isso é bem interessante porque quando um médico palpa, por exemplo, o pulso radial de um paciente, ele vai perceber como que o sangue está passando ali. Ele não vai olhar só a frequência cardíaca, por exemplo. Não é que é só, mas é importante chamar atenção, porque quando um médico que é especialista em acupuntura médica palpa o pulso, ele está olhando não apenas a frequência cardíaca, mas como esse sangue está passando, se ele é um pulso, por exemplo, que é muito tipo em corda, por exemplo, muito rígido, muito atado, ou se ele é um pulso cheio, ou fino, vazio, se ele é um pulso mais superficial, se ele é um pulso mais profundo, por exemplo. Isso eu estou falando de uma das técnicas de diagnóstico energético, tá? Lembre-se que a gente está abordando aqui a questão do diagnóstico energético. Então, ele vai ver se esse pulso é escorregadio, por exemplo, ele vai ver uma miríade de pulsos que existem para ele identificar qual possível padrão de desarmonia esteja acontecendo ali. Obviamente, ele não vai olhar apenas pelo pulso, Ele vai olhar o pulso, ele vai observar a língua desse paciente. A língua fala muito mais do que a gente imagina, então ele vai analisar o tamanho da língua, a textura da língua, a coloração da língua, a presença ou não de saburra, de fissuras, se é uma língua geográfica ou não. Ele vai observar o aspecto dessa saburra, se é uma saburra fina, se é uma saburra grossa, se existe saburra na língua, vai observar se existe marca dos dentes, vai observar a coloração da língua, se existem lesões na língua, vai observar os vasos sanguíneos da língua. Então, ele vai observar tudo isso. E tudo isso tem um significado para o diagnóstico energético, para essa mudança de padrão da pessoa, dessas queixas que normalmente a pessoa tem, em que ainda não são detectáveis no exame laboratorial. Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas tem isso tudo, estou sentindo isso tudo e não estou detectando nada ainda. Então isso pode ser um começo de uma alteração. E aí isso é identificado nos padrões de desarmonia da medicina chinesa. O médico também vai colher a história, vai ver com a racionalidade da medicina chinesa, entenda isso. Com a racionalidade da medicina chinesa, ele vai ver qual padrão de desarmonia está apresentando ali, se esse paciente
é um paciente que é mais yang, por exemplo, né? Se ele tem uma voz de tom mais forte, né? Se ele tem uma voz mais poderosa, mais alta, por exemplo, né? Então, vai ver o tom de pele desse paciente, ele vai avaliar a temperatura, ele vai avaliar o aperto de mão dessa pessoa, ele vai avaliar se existe umidade ou não nas mãos, nos pés, por exemplo, né? Na face, se essa face é vermelha, se ela é pálida, se a pessoa tem uma voz fraca, tem uma voz mais fraca, mais baixinha, por exemplo. Isso tudo se encaixa nos princípios que nós já vimos lá atrás de diagnóstico da medicina chinesa. Olha que interessante. Para que ele possa traçar o melhor padrão de harmonia com isso tudo e identificar qual que é o padrão para ele poder tratar. Então, além disso, ele vai observar, né, palpação do abdômen, vai palpar pontos de acupuntura, se estão dolorosos, se esses pontos estão tensos, se esses pontos estão em temperaturas diferentes, se esses pontos estão flácidos. Tudo isso é observado, se existe diferença de um lado para o outro, do alto para baixo, né? Então, assim como vocês viram, por exemplo, nos pontos de Wei, que são pontos dolorosos que a gente também tem na acupuntura os pontos chamados Ashi, são pontos dolorosos. Então vai palpar e vai ver esse ponto doloroso e qual o significado desse ponto doloroso para que ele possa tratar e agir coadjuvantemente com a medicina ocidental, né? Juntinho ali, tratar esse distúrbio para tentar ver se não evolui para um quadro mais anatômico, né? que tenha lesões anatômicas, vai tentar buscar um equilíbrio aí, vai tentar trazer o indivíduo para o centro, né? E o que é esse diagnóstico energético? É a identificação do abalo na força vital, de uma alteração na força vital. Então, quando a nossa força vital, o nosso Qi, é afetado, ele causa ressonância no nosso organismo todo, e essa ressonância causa essa série de sensações que a gente tem e às vezes não é identificado em exames laboratoriais ou de imagem, né? E aí a acupuntura tenta agir em cima disso para corrigir e equilibrar isso aí, né? Então, esse é um tema muito interessante, de muita profundidade, né? Eu espero que eu tenha resumido, né? Igual na homeopatia, por exemplo, existem os sintomas estranhos, raros, né? Que são coisas assim muito específicas da pessoa. Então, assim, eu só sinto dor de cabeça na hora em que eu deito do lado esquerdo. Ou então, eu sinto um frio aqui na região lombar. Ou então, metade do meu corpo é quente, a outra metade é fria. Ou uma mão é quente, a outra é fria. Tudo isso são sintomas que têm valor para o médico homeopata e para o médico da medicina chinesa. E essas diferenças, essas coisas que não são comuns no nosso dia a dia, né, na prática clínica alopática, por exemplo, elas têm grande importância na medicina chinesa. Por isso a gente chama isso de diagnóstico energético. E aí vai tentar identificar qual a raiz desse problema, de onde está surgindo aquele problema, para poder corrigir, né, essas manifestações que estão acontecendo. Ok? Então, no próximo episódio, que será o último episódio dessa série, nós iremos falar sobre o reencontro com a essência do indivíduo. E eu acho algo muito importante e que a gente deva falar a respeito disso, que é esse voltar para dentro de si mesmo, esse reencontro com a força vital e com o Qi, buscando restabelecer a sua homeostase e o seu equilíbrio. Obrigado e até o próximo episódio.